Olá, família da fé, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos assistindo. Nós estamos mais um podcast dos 30 anos do nosso Rema no Brasil, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Essa escola tem impactado milhares de pessoas. E hoje eu estou com um casal ilustre aqui junto conosco, que é o casal Luísa e Danilo. Eles lideram, né, o projeto Paz em Meio à Guerra. Então está aqui conosco. Danilo, que bom ter você aqui conosco, meu querido. Prazer, muito bom estar aqui. Estar de volta no Brasil, né? Depois desse projeto e poder falar que um legal, pouco com o pessoal. Cara. Muito bom. Luísa, que bom ter você aqui, minha filha. Muito obrigada pelo convite. Rapaz, vamos conversar aqui. Você é o melhor zagueiro do ministério, né? Rapaz. Eu não entendo muito de futebol, não, mas é o que o pessoal fala. Ele joga muito. Já fui. Eu estou há muito tempo sem jogar, mas quem sabe. Ei, eu quero perguntar a vocês como vocês conheceram o Rema e como estava a situação de vocês naquela época que vocês conheceram o Rema. O senhor veio perguntar assim pra mim? Eu nasci na igreja, né? O Rema aqui no Brasil, ele começou em 92. Sim, não é? sim. Eu nasci em 96, né? Meus pais sempre tiveram envolvidos no Ministério Verbo da Vida e, consequentemente, com o nascimento do Rema. Sim. Então, assim, desde que eu era pequenininha, a gente... já estava ali eu inserida. E minha irmã sempre tivemos inserido, então eu conheço desde 96. Pode ser essa a resposta? Pode. E o Danilo? Pastor, eu comecei a frequentar o Verbo da Vida, eu tinha 6 anos de idade, né? Então, quando eu já comecei a ter a idade de entrar no Rema, já era o meu desejo. Né? Eu já tinha vontade de conhecer a escola, e a gente estava imerso na igreja, né? Falando sobre o Rema o tempo todo, e sempre foi um desejo meu. Então, o contexto que eu conheci o Rema no Verbo da Vida, né? Já frequentava desde os 6 anos, na época que a igreja era na Prata, né? Aqui em Campina Grande. Caramba. Eu peguei o ano da transição, que foi lá para a Dinamérica, né? E eu lembro que eu estava no contexto de universidade. Eu tinha acabado de entrar na universidade e comecei a fazer o Rema no ano que eu entrei na universidade. Caramba! Com 16 anos? Com 17 anos. 17. Né? Eu fiz com 17 anos o Rema, em 2016. E foi quando eu entrei na universidade. Foi um período muito bom para mim, né? Esse era o meu contexto na época. Você conheceu o primeiro Rema ou Lu? Quem fez primeiro foi você. Não, mas se a gente se conheceu. Eu conheci Luísa antes. Conheci Luísa no departamento de 9 a 11 anos. 9 a 12. Na salinha. Na salinha. Rapaz, você é perigoso. A gente era do mesmo grupo de amizade desde cedo. A gente sempre se conheceu. Foi. Sempre servia no departamento e estava sempre no mesmo ciclo. Aí você pediu ele namoro. Foi brincadeira. Eu pedi inclusive no acampamento de adolescentes. Rapaz! Já era 15 a 18, já foi bem mais na frente. Mais velhos. E no acampamento a gente que benção, que benção. Qual a matéria marcou vocês no Rema? Eu sei que todas as matérias são extremamente importantes, né? É uma coisa que é uma pergunta, mas é interessante dizer isso, porque o intuito dessa pergunta é saber a matéria que marcou a vida de vocês, que transformou a vida de vocês, que até hoje vocês carregam essa matéria dentro de vocês. Fala aí, qual foi a matéria? E se lembra do professor também? Eu lembro. Claro, muitas matérias ótimas, né? Teve de evangelismo com Fábio Amorim. Teve várias. Cristo é aquele que cura com Rafael Frota. Eita, legal. Mas uma que me marcou muito foi submissão e autoridade com Perilo, né? E eu lembro dos exemplos que ele deu. Foi a última, eu acredito que foi a última matéria, uma das últimas do primeiro ano do Rema. Ele deu o exemplo do guarda-chuva lá? Deu exemplo um dos exemplos que mais me marcou é um exemplo da bola de assopro, né? Que ele fala... Que para alguns pode ser bexiga. Bexiga. Muito bom, Lu. E ele solta, né? Enfim, ele dá um exemplo sobre
você ter feito todo aquele show sobre você não aceitar uma submissão, mas acabou, né? Você acaba de uma forma ruim, né? Isso é dando bem por cima o exemplo. O exemplo foi em 2016. Né? Foi o que me marcou lá em 2016. Não sei se ele usa esse exemplo ainda, mas me marcou bastante sobre você ter essas hierarquias, né? Sobre você ser submisso. E quando você se encontrar numa questão também de autoridade, numa posição de autoridade, como se comportar. E na época e até hoje, na minha vida, isso foi muito importante. E você, qual foi? É interessante porque para mim também foi submissão e autoridade, uma das matérias que mais me marcou, mas comigo foi Tiago Garcia, que me deu aula. Eu acredito que foi o último ano que ele deu aula no Rema, porque hoje ele é professor da Escola de Missões, Ministros. Sim, de Ministros. Mas ele deu a matéria para mim em 2014, se eu não me engano, quando eu fiz, né, o Rema. Então, essa matéria, submissão e autoridade também, por Tiago Garcia, mas tem família cristã também. E aí, meio que me confundo na minha memória, porque eu fiz o Rema em 2014, mas eu já voltei várias vezes para a sala de aula com a Alumni, né? Então, eu voltei já várias vezes em várias matérias que eu quero ver de novo, escutar de novo. Aí eu vou lá no Rema, graças a Deus com a Alumni é fácil de entrar lá, né? Se você já se graduou do Rema e você tem Alumni, você tem o direito de fazer assistir novamente. Então, eu já fiz isso várias vezes. Então, eu me confundo um pouco na minha memória quando foi o ano que eu estudei, que eu fiz realmente o Rema e quando foi que eu voltei. Mas eu sei que a matéria com Zuleika, dando a família cristã. É top, né, mano? Maravilhoso. E eu vou também concordar evangelismo com o pastor Fábio Amorim. É muito bom. Muito interessante. E fala uma experiência de vocês na sala de aula, né? Uma experiência boa lá e também na formatura de vocês. Vocês podem contar aí alguma coisa? Pra mim, eu acho que eu, por ter sempre vivido no meio do Ministério Verbo da Vida, quando eu tinha meus 16 anos, 15 para 16 anos, eu era aquele tipo de adolescente, como todos os adolescentes, eu acredito, ou boa parte, acha que sabe de tudo. Né? A gente passa por essa fase na nossa vida que a gente acha que é super inteligente, sabe mais que todo mundo. E eu passei por essa fase nessa minha época. E aí eu queria fazer o Rema, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, qual a diferença realmente que vai fazer? Porque eu cresci nesse ministério, né? Eu cresci ouvindo a palavra da fé, eu cresci vindo para a igreja todos os domingos, terças e quintas, eu tava lá. Fui até, ajudava, auxiliar do Reminha, né? Que na época era Rema Kids, então... Ou é o contrário? Hoje é Rema Kids e na época era Reminha. Era Reminha, né? Então eu sempre tive muito envolvida na igreja. E eu ficava pensando, qual a diferença realmente que o Rema vai fazer na minha vida. E aí, primeira matéria foi Fundamentos da Fé com o pastor João. Aqui em Campina Grande, geralmente ele dá essa primeira matéria, né? E aí eu lembro que no primeiro dia, na primeira matéria, eu lendo e acompanhando com ele, com o meu caderninho, né, que eu levava para fazer anotações, eu lembro que eu ficava pensando, isso sempre teve aqui, dessa forma que ele tá falando, e eu não tinha prestado atenção antes, e isso vindo de um contexto cristão, de um contexto de palavra de fé, né? Então, é diferente você ir para a igreja e você estar mergulhado 2 horas, né, 3 vezes por semana, estudando sobre o mesmo assunto durante vários dias, né? É diferente de você ir para a igreja no domingo à noite e você se dedicar a entender aquele assunto, né, e você ver a diferença que isso faz na sua vida. Né? E para você, Dani? A experiência basicamente a mesma, né? Todas as matérias muito boas, né? Eu lembro com o Fernando Leal, que ele nos falou sobre a aliança de sangue conosco. Eu lembro da história da igreja, isso é uma experiência que me pegou, porque eu não sabia muito o que esperar dessa matéria, mas foi uma matéria que me marcou muito, eu gostei bastante. Né? Então, assim, teve a construção mesmo do Rema, como você começa o primeiro ano e como você termina o segundo ano, na formatura. Caramba, é incrível. Você percebe, você às vezes, olhando para você mesmo, você vê a diferença daquela pessoa que entrou, até mesmo do seu conhecimento e da forma de você agir com outras pessoas também. Porque tudo aquilo que você vai absorvendo na escola, no Rema,
você aplica no seu dia a dia, você aplica com as outras pessoas do seu convívio, e isso já muda você, e muda outras pessoas, e muda o ambiente que você está envolvido. Sim. Então eu consegui ver experiências e testemunhos de pessoas que não tinham nem como pagar a escola, mas conseguiam pagar, de alguma forma conseguia pagar a mensalidade. Surgiam mantenedores de pessoas que nem sabiam de onde vinham esses mantenedores. Rapaz, e eu lembro legal de demais, experiências de pessoas que fizeram comigo e conseguiram concluir. Eu também tive uma dificuldade no início de pagar, mas graças a Deus eu consegui também fazer, botar as mensalidades Isso é muito importante que vocês estão falando, porque pessoas que nascem assim dentro da igreja, né, nesse convívio, né, dentro da igreja, pessoas dizem, você não sabe o que é tribulação, problema, mas vocês passaram por coisas, né? Muitas pessoas passam que a gente nem sabe, muitas vezes, como elas chegam no dia, como foi o dia delas. Eu fiz na época de universidade e eu trabalhava também. Eu chegava bem cansado na aula à noite, né? E tinha outras pessoas que tinham um trabalho muito mais puxado que o meu, mas estava lá e foi fiel até o último dia. E Deus honrou isso. Né? Você fazia faculdade pela manhã? Eu fazia faculdade de manhã, tarde, eu trabalhava de manhã como estagiário, né, no hospital aqui em Campina Grande. À tarde eu fazia a universidade e à noite eu já ia pro Rema. Exatamente. Caramba, não dava nem tempo de diabo. Não dava. Eu saía. Nem a faculdade colocar coisa na não dava. Aquele ditado em mente ociosa, né? O diabo. Oficina do diabo. É a oficina do diabo. Não tinha oportunidade. Não tinha tempo. Eu saía de 6 horas da manhã de casa e voltava 11 da noite. 10 horas, que era após o Rema, né? Então, assim, foi um período bem puxado, mas foi muito promissor, gratificante, foi muito bom. E o Rema para o chamado de vocês aí? Eu queria que vocês pudessem falar a importância do Rema no chamado de vocês e o trabalho que vocês estão desenvolvendo hoje. É uma base para aquilo que você, para o seu ministério, para aquilo que você vai fazer. Qualquer coisa que você vai fazer dentro do ministério, você precisa ter o Rema, você precisa ter as escolas Rema, como a escola de missões, se for um chamado mais específico para missões. A gente vai puxar a sardinha, né? Para a escola de missões. A escola de ministros, né? A escola de ministros, você tiver um chamado, você queira ir para essa área, mas o Rema, a escola de 2 anos, ela é uma base necessária para tudo que você vai fazer. Você precisa conhecer, porque você vai encontrar com pessoas que elas não sabem o básico da Bíblia. É verdade. Sim. E você precisa ensinar para elas. Elas precisam saber o que aconteceu, o que Jesus está vivo, que tem um Deus que não quer que ela continue naquela situação e que pode mudar a vida dela, que ela é curada. Show. Né? Que é como Cristo é aquele que cura, que é os fundamentos da fé, qual é o tipo de fé. Enfim, a história da igreja, o que exatamente, o que é esperança, o que é fé. Então, assim, isso é necessário no seu Antes do Rema você não era trabalho. Assim, não, né? Não. Era envergonhado, era tímido. E fora que no Rema também tem a aula de você ministro, né? De ministrar. Sim. Isso é ótimo para você poder falar em público. Eu também não falava, não. Eu tinha vergonha. Mas o Rema, a escola de missões, fez... Te ajudou me ajudou muito, né? a conversar. Uma coisa interessante é que uma das maiores expectativas que eu tinha no Rema era chegar nessa última matéria, ministrando a palavra, porque eu queria muito ouvir dos meus colegas de turma que eu não conhecia. O Rema aqui, pelo menos, ele tem muita gente. Então, você não faz amizade com todo mundo, né? E aí eu lembro que um testemunho que Silvia, se eu não me engano, conta, é que ela fez a primeira o Rema com o pastor João, né? E na época tinha os grupinhos de amizade, como todo mundo tem, e aí o pastor João não fazia parte do mesmo ciclo de amizade ali que Silvia, meu pai, minha mãe, né? Aquele primeiro grupo ali que fez o Rema, eles não faziam parte do mesmo ciclo de amizade. E aí eu lembro dela contando sobre como foi para eles impressionante ouvir aquele rapaz ministrando a primeira vez, ministrando a palavra, né, no Rema, porque eles ficaram, quem é ele? Eles não sabiam quem ele era, mesmo depois de estudar junto durante o tempo, né, e quando ele estava ministrando, para eles foi uma coisa impressionante, porque eles não conheciam ele, né, então... Quando eu ouvi essa história, esse testemunho deles, eu fiquei... Isso mesmo. Eu fiquei, assim, pensando... Eu quero
eu fazer isso também. Eu quero ouvir os meus colegas, né? Porque é uma oportunidade muito grande de você compartilhar aquilo que Deus tem feito com você, de você conhecer as pessoas que você não teve a oportunidade de conhecer antes. Então, para mim, uma das maiores expectativas era vivenciar esse ministrando ministrando a palavra com os meus colegas. Você teve muita cobrança por você ser filha de Suelen e de Guto? Teve muita cobrança na sua vida? Como foi esse momento assim? O que o Rema te ajudou nisso? Eu acho engraçado porque geralmente quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, elas esperam uma resposta que seja assim positiva, no caso de sim, eu tive muita cobrança na minha vida e eu tive que pular muitos obstáculos e eu tive que vencer. Só que, na verdade, pastor, eu não percebi tanta cobrança, não. Eu acredito que é por causa dos meus pais mesmo. Sim, de eles terem me blindado tanto tempo de cobrança de outras pessoas. Por exemplo... Como criança, como adolescente, né? Como jovem. Quando hoje eu tava uma crescendo... Esposa, exato. logo como mãe agora. Ei, Danilo! Amém. Eu sou tia, por enquanto. E estou muito feliz com isso. Uma coisa boa. Fala, Lu. Mas, eita, eu esqueci. Da cobrança, né? O pessoal me cobrando e os seus quando pais... eu tava crescendo, meus pais, eu não sabia qual era o cargo dos meus pais na igreja. Desde criança até adolescente, eu sabia que meu pai era pastor, minha mãe trabalhava na igreja, né, junto com meu pai, era da agência de missões, mas eles não passavam para mim um tipo de hierarquia, assim, de mostrar o grau de importância do título que eles carregavam. Show. Eu sabia que eles trabalhavam para o Senhor e que eles faziam parte do ministério e eles eram importantes no serviço que eles faziam. Sim. Mas eu nunca percebi, ou eles nunca passaram para mim nem para minhas irmãs, a importância da autoridade, vamos dizer assim, como a gente vê muitas vezes isso acontecendo. A patente. Exato. Nunca foi sobre patente. Então, por que eu não percebia isso deles? Era mais fácil para mim viver a vida como todo mundo vivia. Eu ia para a igreja, eu tinha que servir nos departamentos, né? Normalmente, como todas as outras crianças, minha mãe me incentivava a levar o dízimo para a igreja. E assim, eles sempre incentivaram a gente a participar e fazer parte daquilo que a gente tinha aptidão para fazer. Entendi. Então, a gente nunca teve cobrança no sentido de nunca percebeu essa cobrança. Eu acredito que teve, sim. Mas por causa deles terem nos blindado dessa forma e a forma como eles agiam para conosco, nos ensinando a andar no caminho do Senhor, independente de qual fosse o trabalho que a gente fizesse, eu acho que acabou não colocando sobre nós um peso que era desnecessário para a época que a gente estava vivendo. Vocês tiveram uma boa experiência no Rema. Eu queria que vocês pudessem falar da Escola de Ministros de Missões. Qual a experiência? Aula de campo, como foi sua aula? Não pode contar, né? Não. Eu posso contar, assim, eu fiz missões, né? Eu fiz ministros e missões. Ministros e missões, exato. A escola de missões é apaixonante, né? Quando é o seu chamado, né, você faz daquilo com todo prazer, né? Então, a aula de resistência da gente, da escola de missões, eu gostei muito, né? Foi um tempo que desbravou algumas áreas minhas e que foram trabalhadas durante a escola, que você vai descobrindo aquilo em que você vai ser melhor, aquilo que você pode fazer. Você faz muitas amizades, né? Porque é uma escola que tem um trabalho em grupo muito grande. E a aula de resistência tem um trabalho em grupo, né? Faz unir a equipe. E isso foi ótimo, né? A escola de missões, é o que eu posso falar, que foi o que eu fiz. Sim. Cara, se você quer tem um chamado missionário, você tem que fazer a escola de missões, né? Você tem que fazer parte. Show. E você vai se descobrir, você vai descobrir realmente o que é missões na escola. A gente, fazendo escola de ministros e missões, a gente entende a importância de ter feito 2 anos de Rema antes, né, para colocar a base, né? O Rema é a base. São matérias que a gente precisa entender como cristãos, para viver uma vida cristã próspera e
realmente viver a vida cristã, a gente entende a importância de entender os assuntos que são ministrados, que são ensinados no Rema. E aí, quando a gente vai para a Escola de Ministros e de Missões, com a base que o Rema deu durante 2 anos, isso né, mesmo. a gente começa a se aprofundar em outras áreas. Então, fiz ministros em 2016. Acho que sim. Acho que sim. E fiz o Rema, a Escola de Missões agora, terminei em 2021. E aí a gente já fez fez tudo. A faculdade toda do Verbo. Terminamos a Escola de Missões, né? Em dezembro agora. E aí em abril a gente tava indo pra Polônia. Eu nunca pensei que isso ia acontecer, né? Durante a gente tinha outros planos para esse ano de 2022. Mas... Me fala sobre essa experiência de vocês na Polônia aí. E o chamado de Deus para isso. Vocês não imaginavam nada, tá? No Rema vocês estavam estudando. Até porque a situação que a gente foi lá, a situação de guerra não é preparado, né? Então... Ninguém se prepara para uma situação de guerra. A guerra ela estourou em fevereiro desse ano, 2022. Sim. Em abril a gente já estava lá, né? E foi um projeto que surgiu no coração do pastor na igreja da Suíça, né? Pastor Michel e Suelen. E eles precisavam de alguém que eles compartilharam com Suelen, né? A mãe de Luísa aqui. E precisava de alguém que liderasse ou que estivesse à frente em campo desse projeto. A gente tinha acabado de fazer a escola e nós ficamos sabendo desse projeto e surgiu no nosso coração de participar e ajudar. Então, se juntaram alguns voluntários aqui, aqui em Campina Grande para ir junto conosco, né? E foi um projeto assim que fantástico. Nós acolhemos mais de 40 ucranianos refugiados de guerra através das doações no albergue que a gente acolhia o pessoal, que alugamos, fazia feira para eles. A gente tinha 3 reuniões sobre a palavra, sobre a Bíblia, explicando realmente desde o início para eles aí a importância do Rema, né? A gente explicava coisas básicas da Bíblia, sobre criação, sobre fé, sobre a história de Jesus. E isso é a importância do básico que a gente aprende no Rema, né? Porque foi o básico que a gente foi ensinar para eles lá. E no campo isso foi muito necessário, importante. E a gente fez esse trabalho lá, foi um trabalho incrível mesmo, um trabalho de missões bem puxado, mas bem gratificante. Lembrou muita coisa da sala de aula? Muito, lembra muito. De missões, lembra muito. Lembra, né? Aí você vê a prática como é, né? Como é importante sentar. Até porque na escola de missões tem muitos professores que foram para o campo e eles têm a vivência, né? Então eles passaram pra gente na escola, que na escola você pensa em algumas coisas você nunca vai usar, ou que você nunca vai precisar daquilo. Vou passar por isso. Né? Não, tudo bem, não vou nem anotar isso. Mas no campo você precisa, e aí você lembra, eu já ouvi sobre isso. Essa situação eu já fui treinado sobre isso. Na aula de resistência eu fui treinado nessa área. Então quando você está no campo, você consegue usar os conhecimentos da escola. Para o homem é mais ou menos assim, a gente homem, né, mais, entre aspas, mais fácil largar as coisas para ir. Para você como mulher, saiu aqui de Campina, deixou tudo aqui para estar lá. Qual era o teu sentimento naquele ambiente lá? Pastor, eu estava realizada, assim, por estar cumprindo o chamado de Deus para minha vida. O senhor falou sobre no Rema vocês imaginavam que isso ia acontecer. Sim. E a resposta é que eu não imaginava que ia ser dessa forma, como a gente faz planos, né? Mas eu sempre tive o desejo de seguir o plano de Deus para minha vida fazendo missões, né? Que legal. Então, não era algo que eu tinha imaginado, como eu tinha imaginado, mas que eu já tinha desejo, né? E durante anos eu fui gerando esse desejo e gerando esses planos para missões. Para que o plano de Deus se cumprisse na minha vida. Danilo também tinha chamado para missões, assim, você já. Tenho, com certeza. Que legal. A gente se casou por causa disso. Não, sim, a gente se casou porque os nossos propósitos se foram unem, né? se unindo, né? Claro. Que legal, E gente. aí, a gente indo, eu me sentia realizada, mas ao mesmo tempo
Pastor, quando você tá lá e você tá vendo as pessoas que têm necessidade da palavra e quando você começa a pregar a palavra, os olhos se enchendo de lágrimas com coisas básicas que a gente sabe aqui, sabe? Com coisas básicas que a gente aprendeu há tanto tempo atrás, que como ensinar a orar de forma correta, ou ensinar sobre fé, que Deus não é um Deus mau, ensinar caráter de Deus. Caramba, que legal, coisas básicas, gente. pastor, coisas básicas. E todas as reuniões que a gente fazia com as mulheres que estavam lá, elas vinham da Ucrânia e elas estavam com os filhos e sem os maridos, porque os maridos precisavam ficar na guerra. Então, nós estávamos com as mães e os filhos. Sim. E elas estavam precisando de uma palavra de acalento, de consolo, sim. mas a palavra que a gente podia dar para ela, de acalento e consolo, é que Deus é fiel e que oração funciona e que elas podem confiar em Deus. Então era isso que a gente fazia, e ensinando o básico sobre como ter fé, sobre como declarar a palavra. Todos os dias vocês faziam Nós tínhamos 3 reuniões semanais. Sim. Mas a gente estava todos os dias com eles lá. E a linguagem? A gente falava inglês, né? Mas lá é ucraniano, né? A linguagem. Mas dentro das pessoas que a gente encontrou lá, que nós acolhemos, tinha umas 3 que falavam inglês, então elas eram nossas intérpretes, né? A gente falava inglês com elas, elas falavam ucraniano e traduziam ucraniano. E também tem o Google Tradutor, que foi muito necessário. Que ajudou muito, né? Gente, demais. Muito, a gente usava o Google Tradutor. Eu vi, teve até um jogador de futebol que estava lá. Teve sim, Leandro, ele é brasileiro, joga na Polônia. E ele nos ajudou muito lá. E como ele chegou lá? Então, ele jogou bola na Ucrânia antes de ir para a Polônia. E aí ele tá na Polônia, casado com uma polonesa, e então ele fala ucraniano e polonês. Meu Deus, ele fala legal, português, gente. Ucraniano, polonês, então ajudou muito. E ele já conhecia o Verbo da Vida quando ele morou aqui no Brasil. O contato foi através de um pastor daqui. E um pastor falou que ele era de uma igreja aqui do Verbo, se eu não estiver enganado, foi em Fortaleza. Sim. E passou o contato dele pra gente, a gente conversou com ele e ele foi uma bênção pra gente. Cara, Leandro Messias, o nome dele. Hoje ele joga em um time lá da primeira divisão da Polônia. Stakliak. É algo assim. Tem que respeitar. Leandro, se você for ver esse podcast, se eu tiver falado errado, por favor, me corrija. Mas ele participa da diretoria do clube também e, cara, ele nos ajudou muito lá na Polônia. Ele é um cara muito direito. Vocês voltaram, mas o coração de vocês estão lá ainda, né? Com certeza. O coração ficou lá, ficou na missão. Tá pensando em voltar ainda lá? Tem projetos? Tem desejo de estar lá, né? E ajudar as pessoas, até que a gente conheceu. E, na verdade, continuando essa guerra, a gente torce que não, né? A gente torce que essa guerra acabe o mais rápido possível. Mas se houver uma extensão e se houver uma necessidade de voltarmos, nós temos o coração de voltar também, né? Claro, não estamos nos planejando novamente para voltar e dizer uma data mesmo que estaríamos lá. Mas se houver uma necessidade de ajudar as mesmas pessoas, temos. Nós conversamos todos os dias com os ucranianos. Que legal. Tem uns deles que ligam pelo menos 2 vezes, chamada de vídeo, né, com a gente por dia, 2 vezes por dia. Tem algumas das crianças que estão assistindo a Copa e falam todo jogo do Brasil, eles se reúnem e assistem o jogo do Brasil, lembra da gente. A gente fez uma amizade bem legal. Tem uma rede de contato que a gente tem. Ele deve estar orando para vocês voltarem pra lá. Qual aprendizado vocês podem tirar de lá ou tiraram de lá? O maior aprendizado para vocês? A gente precisa somente fazer. Às vezes a gente fica inseguro e por causa dessa insegurança a gente acaba dizendo, eu preciso me preparar mais. E sim, o momento de preparação é muito importante. Nós precisamos nos preparar, mas a gente precisa se preparar e fazer. Né? Estando preparado, ouvindo a palavra, a gente ouviu a palavra por 2 anos no Rema, depois a gente fez escola de missões, a gente fez escola de ministros. Nós estamos aptos para pregar a palavra, nós precisamos pregar a palavra dentro e fora de tempo, sabe? A gente precisa divulgar essa palavra, as pessoas estão prontas para ouvir. E
o amor de Deus, ele constrange de uma forma que a gente não consegue explicar. Né? Não teríamos, realmente, não teríamos como fazer nada se fosse a nossa própria força, se não fosse a igreja também. Uma lição, pastor, que eu tirei muito grande é que quando a igreja se une para fazer alguma coisa, a gente faz a diferença. Ninguém segura, né? Nós fomos lá para ajudar durante um mês. Sim. E a gente passou quase 7 meses na Polônia, mantendo várias famílias, né, que nós tínhamos lá com aluguel da casa, né, e nós estávamos, que era um albergue, com alimentação, com um carro, uma van para a gente locomover eles, para arrecadar a doação, para levar para outras cidades, outros lugares. Então, assim, nós passamos quase 7 meses oferecendo doações que vinham diretamente do povo de Cristo, que vinham da igreja. Então, assim... Porque lá ele não recebia nada, né? O governo polonês começou a ajudar, estava ajudando eles também. Mas a princípio era só vocês. Uma das tarefas nossa lá era conseguir doações para eles lá. Sim. Então a gente conseguiu fazer uma rede de contato e eles mesmos tinham, né? E a gente conseguia ir em algum lugar com a van e conseguir uma doação mensal para eles. Sei. Tem alguns lugares que davam alimento e a gente conseguia. Eles ficaram sem entender esse amor de vocês. Não entendia o porquê, não entendia. Mas a gente tem palavras, não. A gente tá aqui para mostrar o amor de Deus. É Deus que tá fazendo isso por você. Não chegado só, então, eu tenho um rema, a palavra, vai ensinar. Eles nem conheciam, nem sabiam o que era o rema. Nem noção disso. Né? Não tem. Então a gente teve... Hoje eles sabem, é engraçado. Porque tem um rema na Ucrânia. Outra coisa, se você fez o rema, você tem contato no mundo inteiro. Porque a gente tem essa ideia do rema aqui no Brasil, e nós somos muito fortes aqui no Brasil. Nós temos mais de 130 escolas, né? E nós somos bastante grande aqui, né, no Brasil. Temos muitas escolas, mas o rema é internacional. Então nós estamos aqui comemorando 30 anos do rema aqui no Brasil, graças a Deus, mas a história do rema vai ainda antes disso, né? Então, assim, a gente conheceu pessoas do rema, Ucrânia, né, que foi uma ligação muito boa. Nós encontramos com os diretores do rema da Ucrânia, e nós também recebemos 2 alunas, né, acolhemos 2 alunas do rema da Ucrânia lá no nosso albergue. Caramba, né? Então, assim, a gente tem conexões. O rema, nós temos conexão no mundo todo. Exatamente. Pastor, na verdade, a gente não chegou lá ministrando a palavra já. Tem um rema, eu tenho a escola de missões e aprenda isso. Não, a gente conviveu com eles e o amor de Deus constrangeu eles. Caramba, então, como eles eram refugiados de guerra, estavam em um país que não era o deles, e a forma que eles saíram do país deles, muitos chegavam, a gente encontrava eles com uma mala, era tudo que eles conseguiram sair do país. Então, eu não podia chegar lá e tentar converter aquela pessoa. Não, mas eu constrangia com amor. Todos os voluntários que chegaram lá, a gente cuidava deles, cuidava das crianças que estavam lá com eles, a gente deu abrigo. Ou seja, a matéria, ministério. Exatamente. A matéria, submissão. Isso, a gente evangelismo. Acolheu eles lá no abrigo, depois... conversávamos com eles, tinha um tempo de qualidade com eles, fazia a feira para eles comiam, isso tudo com as doações que a gente recebia da igreja brasileira, das igrejas do Verbo da Vida. E depois dessa abertura, que eles se sentiram à vontade conosco, a gente começou a ministrar a palavra, começou a fazer as reuniões, que eram 3 reuniões semanais. Eles amavam as reuniões. Um grupo assim, a gente fazia um grupo, exatamente. Gabriel, um dos voluntários, foi com a gente, Gabriel e Ellen. Gabriel tocava violão. A gente conseguiu comprar um violão lá com as doações. E ele fazia a abertura. Isso ainda no início, o segundo mês lá do projeto. Depois, mais pro final, chegaram os voluntários também. Jonatas, ele sabia tocar violão. Ele, na verdade, ensina, né? Aí ele começou a ensinar para as crianças. A gente conseguiu fazer aulas de inglês e aulas de violão com as crianças, né? E com os adultos também, aula de inglês. E a gente conseguiu fazer essas oficinas, né, lá com eles, e o projeto ele conseguiu crescer mesmo, mas depois que a gente conseguiu ter uma abertura com eles, mostramos o amor de Deus, eles se constrangeram com o amor de Deus e a gente conseguiu entrar com a palavra, e eles adoravam saber todo dia
Um dia a gente falava sobre oração, e eles descobriram sobre oração, e a gente passava a semana orando, e tivemos alguns testemunhos, por exemplo, de algumas pessoas que houveram um ataque na cidade delas, e eles oraram, e as famílias deles foram guardadas. Né? De forma sobrenatural. Muitas vezes a casa deles não foi atingida. E a gente falava, isso é o poder de Deus, é Deus ouvindo a sua oração. Você lembra daquilo que a gente falou na reunião, na semana passada? Sim. É isso que está acontecendo com você hoje. Isso aconteceu várias vezes em vários temas que a gente abordou sobre a Bíblia. Que massa, cara. Muito bom. Qual a dica vocês daria para um missionário, né? Dentro da experiência que vocês tiveram, né? Eu queria que vocês pudessem falar isso para alguém que está nos assistindo aí, né? E qual a dica você daria para essas pessoas chegarem lá ou desenvolver um trabalho? Relacionamento. É algo que a gente escuta muito na escola de missões. O ano inteiro a gente escuta sobre relacionamento. Tanto com os nativos, quem mora no país, e também com a equipe. Às vezes você vai abrir uma igreja e alguns missionários querem ir para a sua igreja. Você saber fazer relacionamento com as pessoas, ter relacionamento com as pessoas. Show. É muito importante. Show. E também entender a cultura. Né? Entender que nem tudo é demoníaco. Né? Às vezes a gente vai para outra cultura, vai para outro lugar, acaba achando que eles estão fazendo errado alguma coisa, mas às vezes é uma cultura, né, que é do país. Assim como a gente tem muita cultura aqui no nosso país, e aí a gente acaba, às vezes, indo para outro lugar e querendo impor a cultura do nosso país. Se você não se envolver com a cultura deles, eles não recebem a palavra, né? Exatamente. A gente tem um exemplo muito grande de Pastor Bud e Mama Jen, né, que vieram para cá e eles são brasileiros. Ele né? Fala isso mesmo. Eles se tornaram parte do povo. Inclusive, ele ficou na terra brasileira, né? Isso. Se enterrou aqui, né? Foi, exatamente. Isso é um marco muito grande, né? Muito grande, muito grande. E você, Danilo, qual a dica que você dá para um missionário? Olha, dica, se eu posso dar alguma dica, né? Dentro da sua experiência. Missionário, dentro da minha experiência, exatamente. Para missionários que estão em formação, né, primeira viagem, ou aqueles que estão se descobrir um chamado missionário, mas ainda não tem nenhuma experiência, eu diria, como o Luísa falou, você tem que ter contato, você tem que se lidar bem com pessoas, na verdade. Se você é um missionário de campo, você vai estar inserido em outra cultura, você tem que amar pessoas, né? Então, se você não ama as pessoas, você vai ser pesado para você. Se você não se identifica com a cultura ou não está disposto a abrir mão de alguns costumes seus e fazer costumes de outra cultura, então, assim, você talvez não seja um missionário ou não seja o seu campo missionário, você talvez seja um missionário de base, ainda, né? Pode ser outra, mas assim, se você é um missionário, você já entende que você vai para o campo, né, para outra cultura, você tem que amar as pessoas, e isso é uma coisa que eu vou dizer, se prepare bem para isso, mas também não deixe de fazer se surgir a oportunidade, se achando capacitado ou não, você se prepare para isso, faça as escolas já vão te deixar bem informado, escola Rema e a escola de missões Rema vai te deixar bem informado, né? E quando surgir a oportunidade, você já vai estar preparado para cumprir o chamado de Deus na região ou que você tenha o chamado, né? Para aquele lugar, ou por alguma necessidade você vai estar nesse campo por algum tempo. Então, ame pessoas, se relacione com as pessoas e mostre o amor de Deus. É isso que as pessoas precisam hoje, né? As pessoas precisam hoje, elas não entendiam por que a gente saiu do Brasil, muitos deles não sabiam onde era o Brasil, não conhecia nada do Brasil, que você pergunta, eles sabem o que é o Carnaval e Pelé, os mais velhos sabiam quem era Pelé, os mais novos conheciam até Ronaldo, e daí não sabia mais nada do Brasil. E eles não entendiam porque a gente saiu de um país tão distante. Olha a influência desses caras, né, rapaz? Exato, eles fizeram, exatamente. Né, um marco que eles... E eles não entendiam que a gente saiu de um lugar tão distante para ajudar eles. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão recebendo para isso? Não, a gente era voluntário. A gente falava, não. A gente veio com um chamado de Deus. E a gente está aqui por outras pessoas
que nem estão aqui, mas estão enviando doações para vocês. Porque elas entendem que Deus ama vocês e vocês vão sair dessa situação. Então, isso que constrange, né? Então, amar as pessoas e se relacionar com a cultura, isso é primordial, é necessário. Muito boa essa dica. Para você, missionário. Um gancho, assim, pegando o que Danilo falou, ele falou sobre estar preparado, né? Pegar as oportunidades que você tem, né? Para não deixar, para começar a se preparar quando você estiver perto da hora, né? De uma porta se abriu e aí você pensa, agora eu vou começar a me preparar. Não. Às vezes muitas pessoas perdem a oportunidade porque não se prepararam antes. Tiveram várias oportunidades de servir em evangelismo, servir, sabe? Isso é tudo treinamento, né? Para no dia que chegar no campo, né? Isso. Servir de várias formas na igreja, no departamento, e aí acaba não pegando a oportunidade ou não se desenvolve bem na oportunidade que teve porque não se preparou antes. Qual a importância do rema no campo missionário? Esse rema no campo missionário? Pastor, eu acho que tudo que a gente é hoje, tudo que a gente fez lá, envolve o rema, envolve a nossa preparação, que foi no rema, nas escolas rema. Então, a base que nós criamos, né, em nós, fez com que a gente pudesse espalhar essa palavra para outras pessoas. Então, a importância do rema é essa base que é criada no cristão, né, porque quem fez o rema e que se mantém atualizado, ouvindo as mesmas coisas, né, voltando para escutar as mesmas coisas, criando aquilo, gerando, sempre está gerando no seu coração, sempre escutando as mesmas coisas, então você acaba transbordando isso. Entendi. Né? Não, é importante para o cristão em qualquer área da vida dele. Então, para o missionário não seria diferente. Essa base que você gera... O rema joga essa base todinha e as escolas... Missões e rema. Ministros traz essas outras ferramentas, né, Lu? Exatamente. Como é que você vê o nosso rema nesses 30 anos? Olha, o avanço do rema, né? A gente vê a quantidade de escolas que temos hoje e como muitas pessoas... Temos, na verdade, um exército de pessoas formadas no rema, né? São mais de 50, né, já? Eu acho que já vai mais de 50 graduados. Eu vou acreditando, senhor, porque eu não tenho esse número. Eu não sei o número, mas é um batalhão. É um batalhão. São muitas pessoas. Isso mostra o crescimento dessa palavra que aqueles que estão fazendo passa para outras pessoas e mostra isso já mostra a virtude dessa escola, né? Que ela mostra o poder dessa escola. Então, ela tem crescido e não tem parado de crescer. Não chegou não estagnou. Não chegou no número que a gente não consegue mais passar de graduados. Não. Todo ano são escolas cheias, são as salas de aula cheias do rema. E isso mostra como essa escola ela tem avançado e como tem cada vez mais pessoas querem conhecer mais da palavra, né? E como essa escola ela tem alcançado vários lugares, tem nascido em outras cidades. Você falando aí, eu quero que você também fale, né, nesses 30 anos, né, apesar que vocês são novos, né, mas assim, tem dentro das histórias, dentro de tudo aí, que a gente acompanha o rema, eu fazendo esses podcasts aqui de cada ano, cada aluno, cada pessoa que passou aqui, passando a sua entrevista, né? A gente vê a coisa sólida, a gente vê uma coisa, meu Deus, que é algo que é inexplicável, mas no seu olhar, esses 30 anos, e se Jesus não voltar daqui a 30 anos, eu quero que você fale o antes e agora os 30 anos depois. Eu acredito que foi crescendo aos pouquinhos, né? Eu acho que no início não se imaginava que ia chegar a tantas escolas, tantos campos em lugares diferentes. Então, um marco do rema é a excelência. Né? O marco do ministério é a excelência. E eu acho que o cuidado nesses detalhes de pregar a mesma coisa, de falar a mesma coisa, né? Impressionante mesmo. Na época que eu fiz o rema, a gente não tinha o módulo. O segundo ano do rema, quando eu fiz o segundo ano do rema, começou a chegar o módulo na metade do ano. Então, eu comprei, o primeiro módulo foi o último, né? Eu tava encerrando o rema quando eu tive a oportunidade de pegar. Então, quando você pegava o material dos professores,
dos professores que deram aula. Sim. E você pegava o módulo. Claro que o módulo era um material mais desenvolvido, era para estudo mesmo. Exato. Mas o assunto principal não era diferente das apostilas que a gente tinha a cópia dos professores. A gente podia, né, conseguia pegar as cópias. Então, assim, é sempre falando a mesma coisa, né? Sempre foi a mesma coisa. Pregando e falando e ensinando a mesma coisa. Várias e várias vezes. Isso não é só aqui, né, Lu? Não é só aqui. Lugar que você vê. Meu Deus, é impressionante. Exatamente. Então, assim, eu acho que um dos maiores marcos do Rema, das nossas escolas que nós temos, é você a confiança de que ela falou a mesma coisa desde o início, continua falando a mesma coisa agora e vai continuar, porque é a visão do ministério, é a visão das escolas, né, que tem se espalhado. Então, eu confio nessa escola, porque sempre foi a mesma coisa. Claro que as épocas vão mudando, a forma de ensinar para cada geração é diferente. Sim. Cada professor tem a sua forma de ensinar, de passar a matéria, e isso é particularidade dele. Que agora tem uma galera jovem agora, né, que na nossa época não tinha, né, Danilo? E daqui isso aí você tá falando até agora, e daqui a 30 anos, se Jesus não voltar, o que você vê? Daqui a 30 anos, eu sei, eu espero e eu sei que vai continuar dessa mesma forma, pelo menos na Polônia vai ter um Rema. Em nome de Jesus. Todo lugar do mundo. Se não for a gente, vai ser outras pessoas, mas a gente tá orando por aquela nação e tá chegando por lá. Pois é isso mesmo. Não, em 30 anos vai continuar crescendo. Né? Continua crescendo e vamos chegar em todos os lugares, leste europeu, Oceania, tudo. Eu mesmo assim não tinha ideia da onde a gente ia chegar. A gente não tinha noção, né? Eu lembro que o pastor ele falava sempre assim: nós vamos ter Rema em todas as capitais, todos os lugares, né? E hoje está acontecendo. Eu queria que só você desse um incentivo para um jovem fazer esse Rema, ir para um campo missionário sem medo mesmo, né? Vocês tiveram momentos lá de entrar no quarto e começar a chorar, assim, eu quero voltar, ou não tiveram nem teve esse sentimento assim? Não, meu momento de chorar foi quando eu ficava pensando nas pessoas, no que elas estavam passando e tendo que aguentar ali, sabe? Naquelas mulheres, nas crianças. Era meu momento de chorar, de extravasar, de orar por elas. Mas, assim, o que eu senti falta, minha irmã estava grávida, né? E estava no final da gravidez dela. Então, eu ia voltar com 1 mês, né? E aí eu ia pegar pouco tempo para o nascimento do bebê. E aí eu tive que ficar lá, e aí quando eu voltei ele já estava com 5 meses, eu acho. Só. Estava para fazer 6 meses. Então, para mim a parte difícil foi, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar distante da minha irmã no dia que ela fosse ter o bebê. Até porque eu acompanhei a gravidez inteira, eu tava com ela. Essa viagem missionária de vocês foi a sua primeira viagem assim tão longe assim fora do país, né? Vocês não tiveram essas experiências, não? A mais distante foi essa. Né? Foi essa aí. Né? Muito longe daqui. Então continue, e eu quero que você também diga algo para um jovem aí, para uma pessoa que tem uma chamada. Eu não cheguei a chorar a respeito de voltar, porque a gente sente falta do país, a gente sente falta do jeito brasileiro, a gente é muito mais... Sanduíche. Conversa, exato, churrasco. Legal. A nossa forma de ser é bem diferente, e principalmente do leste europeu, né? Mas é o que eu digo, eu e o Luiz, a gente é do campo mesmo. Então, assim, saudade tinha, mas a gente sabia que o propósito... Exato. O propósito era que a gente estivesse lá, e a vontade era ficar o tempo que fosse necessário, e ficamos o tempo que foi necessário, né? E isso facilitou muito pra gente, né, como missionário, de não ficar chorando com aquilo que a gente deixou, com aquilo que estava acontecendo no Brasil. Não, a gente se focou totalmente no projeto, e aquele projeto nos preenchia a ponto de não deixar espaço para ficar se lamentando de alguma coisa que estivesse acontecendo em outro lugar. Vamos fazer um bate-bola para encerrar aqui. Você quer falar algo? Não, vamos embora. Né? Vamos fazer um bate-bola aqui bem rapidinho. E Rema. A base. Rema. O início. A escola de missões. Preparação específica. Escola de ministra.
Serviço. Ministério. Serviço. Ministério para você. O verbo da vida vai dizer serviço. Vou colar aqui, mas essa é a verdade. Ministério é você servir, trabalhar. Vou dizer trabalhar. Sinônimos. Pronto. E Polônia? Início. Polônia. Meu coração. Coração das pessoas lá. Agora eu quero que diga com todo o seu coração agora, enche a boca e Luiz, para você. Eita. Meu amor e meu coração totalmente entregue a ela. Danilo, ele é um incentivador. Pra mim, uma página, você já tá com os olhos cheios de... É porque se for pra falar, a gente fala, mas é bate-bola ainda mal. Glória a Deus, gente. Então, pessoal, muito obrigado. Foi uma experiência maravilhosa aqui. Eu tenho certeza que vocês acrescentaram na vida de milhares de pessoas e abrilhantou o nosso podcast de 30 anos do Rema, né? Obrigado. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado, né, por você participar. Deixe sua mensagem aí, aperta o like. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Procure um Rema em qualquer lugar do nosso país, né? E você vai encontrar uma das nossas unidades. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau. Você quer falar alguma coisa para eles aí? Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, pessoal. Valeu.